Mauro César Pereira, 5-2, reflete o que foi o jogo? Vitória do Flamengo? Um jogo contra o adversário sofrível, né? O Palestino que eliminou o Flamengo ano passado era uma equipe. O desse ano, né? E há 2, 3 anos era um outro time que fez uma boa Libertadores. O técnico até o Pablo Guedes foi parar no São Lourenço, porque foi um time que chamou a atenção. Esse time voltava de férias, jogava desde maio, um time muito, muito fraco. E o Flamengo goleou, o que é mera obrigação, mas teve uma dificuldade no primeiro tempo inaceitável, né? Foi um parto para conseguir criar situações de gol, festival de cruzamentos, uma falta de imaginação incrível. E aí, claro, o torcedor vai pensar, mas fez 5-2. Não podemos ignorar o nível técnico do rival. Um time muito, muito, muito fraco, um time horroroso. A Copa Sul-Americana não é Libertadores, gente. Falamos aqui de jogos de Libertadores. Flamengo, a Copa Sul-Americana é outro patamar. Mas o Corinthians quase perdeu para o Patriotas. É problema do Corinthians. O Flamengo tem que pensar na sua vida e tem que avaliar que o seu elenco é um elenco caro, hoje um time misto, mas um time misto muito forte, que teve dificuldade diante de uma equipe, olha, que mais fraca do que aqueles times do Campeonato Carioca. E jogando no estádio vazio, nem a atmosfera tinha. Então, o placar é importante. O time praticamente risca do calendário uma data a mais numa maratona de jogos. Pode colocar o time C, que não tem como perder de 4-0 para esse arremedo de equipe de futebol, que é o Palestino, com todo respeito. Mas o primeiro tempo, a dificuldade de criar, diante de um time que se defendia e muito desorganizado, é algo realmente que merece uma atenção maior e que pese, claro, os torcedores fiquem eufóricos, mas o Zé Ricardo tem que olhar para isso com atenção. O Palestino eliminou o Flamengo ano passado, mas essas equipes elas se desmancham, né? Quando consegue formar um time razoável, as equipes mais fortes do próprio país vão contratando jogadores, aí sai o técnico, leva mais 2 ou 3, voltando de férias, coitadinhos lá, sem torcida. Tinha uns caras lá com vestido de árabe lá e tal, bandeira da Palestina. Legal. Uma bandinha de meia dúzia ali. Achei legal, maneiro. A bandinha fez barulho, hein? Legal, mas o estádio vazio. Tinha mais torcedor do Flamengo do que do Palestino lá? Acho que não, mas você ouvia a torcida do Flamengo a todo instante, porque eram muito poucos torcedores do Palestino, que é uma equipe muito pequena. Mas isso dá a noção do quão grande foi o vexame do Flamengo no passado. Sim. Foi para esse clube que o Flamengo perdeu, um clube minúsculo, muito pequenininho. E o Flamengo conseguiu ser eliminado jogando no Brasil, jogando, no caso, lá em Cariacica. E mesmo com a dificuldade, a fragilidade do adversário, que não pode ser comparado ao time do ano passado, porque isso é pior, né? E, como eu disse, voltando de férias, o Flamengo jogou com um time misto, mas com muitos jogadores que são titulares ou foram até pouco tempo, né? Jogou o Rodinei, que outro dia barrou o Pará, agora o Pará recuperou a posição, se machucou. Jogou o Vasco, que fez seu primeiro gol pelo Flamengo em 61 partidas. Até gol do Vasco teve. Que era titular até outro dia, tanto que fez 60 jogos, né? O Damião, que entra e sai do time toda hora, jogou o René, que já barrou o Trauco em dado momento, jogou o final do Campeonato Carioca. Enfim, Coelho jogou, voltou o Arão, que sempre foi titular, perdeu a posição há pouco tempo. Então foi um time com... Ninguém era reserva, aquele reserva que nunca joga, nunca foi titular. Um misto bem quente até. O goleiro foi o Thiago. 5 titulares, dá para dizer. Exato. E os outros... Compondo ali. Jogou Everton Ribeiro. Já foram titulares. Jogou Berrio, né? Jogou Everton, quer dizer, o time encorpado. O Flamengo não levou um time em reserva, como fez o Galo em Chapecó outro dia, ou o Grêmio tem feito, como citamos há pouco. Primeiro tempo, 0-0. O Flamengo cruzou 24 bolas na área do primeiro tempo. E para o fã de esporte entender por que um time como o Flamengo, que mesmo não sendo titular, com esses jogadores, tem uma qualidade boa e muito superior ao seu adversário, cruza 24 vezes no primeiro tempo. Porque o time tem uma dificuldade muito grande ainda para criar jogadas. Criar que tipo de jogada? Trabalhar as jogadas e conseguir finalizações. Então você joga pelo lado e cruza, joga pelo lado e cruza. Zé Bol. Cruza. Zé Bol agora. Zé Bol. Falei isso desde o ano passado que eu falo do Zé Bol. Teve o Cuca e agora o Zé. Só que o Cuca parou com esse negócio. Agora está tentando outros caminhos e tal. E o Zé Bol, ele está aí cada vez mais forte. Então o time não cria, o time não trabalha a bola, não tem uma triangulação, uma troca de passes, um passe mais vertical que coloca alguém em condições de marcar. Fica cruzando pro Damião. O Damião é o centroavante de pelada, né, gente? Aquele cara que ele fica ali brigando com o zagueiro, tudo, ele faz gol de bicicleta, ele faz gol de letra de calcanhar e perde gols incríveis. Então, assim, ele é de extremos, ele é um centroavante peladeiro. Ele é um cara que não tem... até pela tardia formação. Exato, ele não teve base. Então, ele faz os movimentos interessantes, né, de improviso, tipo pelada mesmo, mas comete erros técnicos. Aquele chapéu clássico dele. Carretilha, né? Então, o primeiro tempo foi cruzou 24 vezes. Aí no segundo tempo, no 25º cruzamento, o Hever, a bola bateu no Hever e entrou. Sem querer. Um gol de pelada, de churrasco. Pô, bateu o gol, 1-0.
O Palestino ainda virou o jogo. Na primeira finalização certa virou. Na segunda vez que o time, coitadinho, lá chutou no gol, fez 2-1. Ou seja, o Flamengo permitiu que essa equipe virasse o jogo. Isso não pode ser ignorado no contexto do que é a partida. Claro que a partir do momento que o Flamengo depois empatou e virou, aí o Palestino já jogou a toalha, já estava com a língua para fora, já estava morto. O Flamengo fez 5 gols e cumpriu a sua obrigação. Dentro da competição, excelente. A classificação está praticamente garantida, né? Se tratando de Flamengo em competição internacional, nunca aposte. Viu, João? Nunca aposte. Mas... Bertozzi também. Mas o que acontece? A vantagem é muito grande. É quase impossível. É caprichar muito. Se botar o terceiro time, a gente antes escalou aqui no bate-bola os times, né? Os elencos dos 4 primeiros do campeonato. Se botar aquele terceiro time, não pode ser eliminado pelo Palestino de maneira nenhuma. Mas essa dificuldade inicial, ela é muito preocupante, porque ela acontece contra vários adversários. Foi contra o Bahia no momento que o Lucas Fonseca foi expulso, o Bahia se fechou, o Flamengo piorou muito. Enquanto o Bahia jogava aberto, o Flamengo conseguia jogar melhor. Foi assim contra o São Paulo até o gol de falta, o Flamengo só tinha dado um chute. O Flamengo não estava querendo nada. Aí o Guerreiro fez o gol de falta, sai o segundo gol, o jogo muda. Então, essa dificuldade, se você colocar na balança a dificuldade para criar, a dependência crônica de cruzamentos, que é a jogada mais primitiva, né? Porque não é o passe pelo alto, é o cruzamento mesmo, joga na área e vê o que acontece, é o jogo aleatório. Cruzando isso com a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem hoje, não dá, é preciso melhorar. Eu estou dizendo que é uma porcaria, que não tem jeito, que não vai ganhar, não é isso. Precisa melhorar, isso tem que ser visto, tem que ser cobrado. Aí sai o quarto, sai o quinto gol, aí ficou muito fácil e a classificação ela está virtualmente assegurada. Só uma comparação. Ao final do jogo, o Flamengo cruzou 35 vezes. Nossa. Palmeiras, Atlético e Grêmio, 3 brasileiros da Libertadores que fizeram jogos internacionais, cruzaram 33 somados. Nossa. Isso dá a noção de como esse time depende disso. É muito pouco, gente. Porque não tem Palestino a todo instante. Você vai encontrar outros adversários na Sul-Americana, caso avance, deve avançar. No Campeonato Brasileiro, já no próximo sábado, às 6 da tarde, tem um jogo em São Januário com o Vasco. Né? O Vasco tem problemas de desfalque e tal, mas é o Vasco em casa. O Vasco tem sido forte lá dentro, só perdeu para o Corinthians. E esse time precisa criar mais. Esse time precisa se preocupar com isso. E o torcedor tem que se sentir incomodado um pouco. Saborear a vitória, dar uma tranquilidade depois de um sustinho estranho, né? Mas entender que o Flamengo precisa ter mais qualidade no seu futebol. Precisa jogar melhor. O futebol tem que ser melhor. Não pode ser isso aí, independentemente de fazer 5 gols no Chapecoense, que até demitiu o técnico agora, e o Palestino, que, convenhamos, acho que no Campeonato Carioca seria rebaixado. Só uma coisinha aqui, Mauro, eu vi nas redes sociais agora, né, durante o jogo do Flamengo, muita gente falando, poxa, tem o Léo Duarte, melhor que o Vaz, tem o Ronaldo, tem o Viseu, pô, o Damião é muito melhor que o Viseu e tal. Você acha que o Flamengo poderia aproveitar melhor aqui esses meninos ou isso aí é pegação de pé, implicância de acho sim, acho que ele deveria ter colocado o Léo para jogar mais vezes. O caso do Ronaldo, acho que ainda chama mais atenção, porque é um volante que tem uma característica diferente, um volante que sai mais para o jogo e não está rodando. O próprio Rômulo não está jogando, já entrou hoje no segundo tempo. Esse jogador tem que ter jogo. Hoje, por exemplo, ele começou com o Arão. Poderia ter começado com o Rômulo. Dá a chance para o Rômulo começar uma partida, gente. Contra ninguém. Aí põe o Arão de novo. Então, esses caras nunca vão ganhar jogo, nunca vão ganhar ritmo. Vai ficar sempre nisso. E além do ritmo, né? É uma questão de satisfação. É oportunidade, desafio. A gente falou isso na segunda-feira, que esse jogo talvez fosse a oportunidade também de fazer caras se motivarem. Sim. Aí você vai olhar, o René será que precisa disso? O Rodinei será que precisa disso? O Hever jogou. Não podia jogar o Léo Duarte hoje? Exato. O Hever, o próprio... Tomou 2 gols com o Hever em campo. São caras que entram o tempo todo. E o Hever cometeu um erro no final do primeiro tempo, fez o gol no começo do segundo. Ele cometeu um erro, quase gerou um gol do Palestino na primeira etapa. E numa dessa aí, você consegue manter o grupo perto de você, cara. Porque essa habilidade de administrar um elenco tão numeroso é parte disso também. Tudo bem, a situação do Conca, todo mundo tá falando que ele tá treinando mal, tá com problema físico ainda e tal. Mas quando que ele vai ganhar ritmo e condição? O Conca não tem condição física. O Conca... Ninguém está falando isso, mas a informação o Conca não reúne condições para jogar uma partida em alto nível. Ninguém vai falar isso, mas é isso. Está insatisfeito porque ele não tem condições físicas para jogar. O Flamengo não vai falar isso, o Conca não vai falar isso, mas a informação é essa. Ele não reúne condições físicas para jogar uma partida em alto nível. Então o Zé Ricardo não coloca por isso. Simples assim. Repito, ninguém vai confirmar, mas a informação é essa. Ele hoje não tem condições. Daqui a uma semana, 2, 3, sei lá, talvez ele reúna. Então é uma história muito esquisita, inclusive, mas a explicação de hoje é essa. E pouco transparente, né? E aí dá margem a um monte de coisa, né? Pra gente falar um monte de coisa do treinador, da diretoria, do jogador. Também é complicado, né? Assim, se colocando no lugar dos caras,
O jogador está treinando. Aí você chega e fala, o cara não está bem ainda, não sei o quê e tal. Vem mil e uma especulações, gente, sabe? Acho que é o seguinte, o cara não tem condições adequadas, acabou, ponto final. A informação que eu tenho é que ele está bem abaixo dos demais. Tipo, 50%. E hoje não se joga futebol estando 50%. Claro. Ainda mais voltando de uma lesão gravíssima no joelho, que o cara não joga desde o ano passado. Jogou uns minutinhos lá. Sim. Jogar para valer, entrar. Então, ele não reúne as condições adequadas. É isso. Até acho que poderia ficar mais claro. O Conca não está ainda na ponta dos cascos, entrou aqui no jogo e tal, mas ele tem que ficar treinando no Rio de Janeiro. Para evitar maiores... Agora, eu entendo que pode expor um pouco o jogador. O jogador emprestado e tudo mais. E o Giovani, até agora, os chineses não mandaram lá o negócio. Lá, o papel, pois tá no aguardo ainda, né? Tá no aguardo. Não deve ser coincidência com aquele negócio do Santos, né?